Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos. Economia com Juliana Rosa. Juliana, inflação não tá dando uma boa notícia, né? Para um sextou assim, parece que tem número ruim na frente, né? Para trás, na verdade. Pois é, para trás e ainda nem contabilizando esse aumento de combustíveis, né, Oineg? Tá dura aí a vida do brasileiro, né? Bom falar com você sempre, boa tarde para o Fábio, boa tarde aí para o ouvinte. O IPCA foi divulgado hoje, que é o Índice Oficial de Inflação, o IPCA de fevereiro, uma inflação acima de 1%, você imagina? 1% de inflação num único mês, é coisa pra caramba, né? Olha, número certinho é 1,01%, que é a maior inflação para o mês de fevereiro desde 2015. É uma inflação que está muito espalhada, que já vem acumulando aí no Brasil por conta de uma série de problemas. Primeira pandemia, a gente tem ainda preço de carro. Muita gente ainda está perguntando, gente, continua ficando mais caro, tanto o preço de carro novo quanto o preço de carro usado aqui pelo levantamento do IBGE. Ainda tem muita falta de peças provocadas aí pela cadeia produtiva mundial que foi afetada pela pandemia. Tivemos problemas ainda climáticos, então alimentos subiram muito nesse começo de ano, destaque aqui para cenoura, batata, foram os maiores aumentos aqui, frutas também subiram muito. E olha que interessante, Oineg, você sabe que os combustíveis aparecem em baixa aqui nesse número de fevereiro, porque a Petrobras não estava fazendo aumento desde janeiro, né? Então, agora, os economistas estão revisando a inflação para cima, para casa aí de 6,5%, 7% esse ano, porque veio uma trauletada aí de aumento de combustível. Nem o mercado financeiro previa um aumento tão forte, diesel quase 25% de aumento, gasolina quase 19%, gás de cozinha também. Então, se esperava que houvesse aumentos mais graduais da Petrobras, mas daí veio de uma vez só. E aí o Congresso correu para poder compensar esse aumento da Petrobras, reduzindo impostos. Então, viraram a madrugada, a Câmara corroborou o projeto aprovado pelo Senado Federal, que é o que está mais certo aí de acontecer na prática agora, que é redução do imposto federal sobre diesel e gás de cozinha até o fim do ano e a redução do ICMS em relação aos combustíveis em geral, gasolina e diesel. Só que agora de manhã, Oineg, os estados já estão dizendo que não vão aceitar, porque eles vão perder a arrecadação. Então tem aí um embate, mesmo com a Câmara aprovando, né, o Senado e a Câmara, os estados estão resistindo em perder receita em ano eleitoral. Agora, Oineg, eu peguei os números junto com a equipe econômica, olhei ali dado por dado, e está muito claro que os cofres dos estados, eles aumentaram, eles ficaram mais cheios durante a pandemia, eles receberam muita ajuda federal. Por conta disso, eles congelaram aumentos salariais durante 2 anos, e essa disparada de petróleo, eles ganharam muito, porque o ICMS é em cima do preço final cobrado nas bombas. Então, se todo mundo está nesse momento discutindo como dividir essa conta, né, o consumidor pagando uma conta caríssima já de combustível, a Petrobras dizendo que ainda tem uma defasagem aí de 10%, então está ainda com um pedaço aí do que não repassou. O governo federal abrindo mão também de receber PIS/COFINS, daí os estados dizem que não podem contribuir com o ICMS, aí é dose, né, Oineg? Agora, deixa eu te perguntar, em cima do que você acabou de falar, nessa tua frase final, a Petrobras informando que ainda há uma defasagem. E com o cálculo novo, que se fala de 6 a 7% de inflação para esse ano, sem considerar que virá um novo aumento, quer dizer, trabalhando com esse novo valor, com esse aumento que você registrou, é de se pensar que vai haver uma nova previsão de inflação ainda maior para o ano de 2022. E aí eu te pergunto, e os juros?
O Banco Central trabalhava com esse cenário? O Banco Central considerava essa variável, guerra da Ucrânia, quando fez a projeção? A última reunião do Banco Central não considerava esse aumento da Petrobras? Essas coisas podem interferir numa espiral negativa em que você tenha um aumento dos juros para tentar conter um aumento de inflação, e aí a gente vai para um nó? Já tem um nó, né, o Eneg, mesmo que essa guerra acabe logo, que a gente está torcendo, né, hoje tiveram outros sinais aí de aproximação, de um acordo entre Rússia e Ucrânia, mas mesmo que acabe a guerra, não é de repente tudo voltando ao normal, o petróleo voltando ali para 90, 85 dólares, os preços de alimentos, as cadeias produtivas, não é de uma hora para outra. Então, o que os economistas estão dizendo é que o que já aconteceu, o leite já foi derramado. Mesmo que consiga dar uma limpadinha, ainda vai ficar sujo. Então, uma parte do que já subiu em termos de petróleo, de gás, de falta de matéria-prima nesse momento, novamente, de insumos para a indústria. A gente aprendeu aí no meio dessa apuração que uma parte importante do gás da Rússia também é utilizado pela indústria de chips, que é essa indústria de semicondutores que está com tanto gargalo logístico, tanto gargalo de produção. Então você vê que está tudo conectado. Então não é de uma hora para outra que isso resolveria. As sanções não seriam totalmente retiradas de uma hora para outra. Então o leite que já foi derramado já está dado. Ou seja, é mais inflação que veio para ficar e que pode vir mais, na verdade, né, Eneg? A gente tem uma previsão de inflação aí na casa de 6,5%, 7% agora no Brasil, com taxa de juros na casa dos 13%. O Banco Central deve ser mais agressivo em juros. Ele tenta com isso também fazer com que o dólar caia. Hoje o dólar chegou a 4,98, porque como o juro sobe muito, os gringos vêm para cá, né, para colocar dinheiro em renda fixa e na bolsa também, que tem papel ali considerado barato ainda. Então tenta, através da queda do dólar, equilibrar esse aumento de produtos internacionais. Isso é importante, mas é uma decisão muito delicada nesse momento, porque você tem uma economia muito debilitada, com previsões ou de estagnação ou de recessão econômica para esse ano, e ainda com o risco de ter novos aumentos de petróleo, né, Eneg? Como você falou bem, se nada acontecer de pior daqui para frente, a Petrobras poderia segurar essa defasagem aí de preço em torno de 10%. Mas se o petróleo voltar a subir, o próprio ministro da Economia falou sobre isso ontem, né, na divulgação lá na aprovação dos projetos. Ele falou, olha, a gente vai reduzir imposto, mas se precisar de mais medidas, como, por exemplo, dar dinheiro para a Petrobras através de subsídio para segurar preço, se o petróleo for para 120, 130, ele mesmo falou esses valores, aí a gente vai ter que tomar outras medidas adicionais a essas de queda de impostos. Então, é uma situação muito indefinida, né, Eneg? Mas uma parte desse leite já foi derramado e está duro aí, porque é o brasileiro já com tanta dificuldade, né, depois dessa pandemia, ainda com desemprego alto, muita informalidade, que está tendo que pagar a conta desse leite derramado. A maior parte da conta está indo para o consumidor, né, Eneg? Aí vem os estados dizerem que não podem contribuir. Sem dúvida nenhuma, assim, a gente teve o vírus da Covid e esse é o vírus líquido agora, porque é o vírus do petróleo. Está pegando o mundo inteiro essa discussão que você, perdão, está travando agora, está sendo travada nos Estados Unidos, na França, em Portugal, na Alemanha, está todo mundo apavorado com o que vai acontecer. Economia, Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã, não, na segunda-feira. Sextou. Sextou para ela, valeu, beijo. Ainda não, né, mas sextou. Não, ainda tem muito o que fazer, a jornada da Juliana ainda é longa. Beijão. Nossa. A nossa. Beijão. Se cuida.